Bom, e aí a gente entra aí num ponto também muito interessante. Bom, esse documento, eu particularmente estou apaixonado. Eu falaria uma semana, né? Mas impossível, né, Matheus? Mas tem tanta coisa assim, tanta coisa boa que ele fala. É um documento que aborda tantos pontos que são pontos que estão muito fortes hoje em dia, muito latentes. Então, estou apaixonado. O meu tá cheio de etiqueta aqui, porque eu li, colori. Eu tenho amigos, a gente já até falou sobre isso, né? Sobre essa de você arriscar, e eu risco muito. Então, pô, maravilhoso. E o Papa também, que para mim isso, ele dá uma lição, também ele dá um banho, que é a relação com outras religiões, com outras denominações religiosas. Então, aqui, Mateus, eu queria que você falasse para a gente um pouco de como no nosso caso aqui, católico, como que a gente precisa, né, qual postura a gente deve ter, como que a gente tem que buscar conviver, dialogar com pessoas de outra religião, diferentes da nossa, para que ações sociais, para que a gente consiga construir também de novo pontes para ajudar aí as pessoas. Então, nesse aspecto, né, de outras religiões, as pessoas que trabalham em questões próprias de ecumenismo ou diálogo interreligioso, lembrando aqui uma diferença, né, o ecumenismo realizado é um diálogo feito com pessoas da mesma denominação, ou seja, pessoas que se denominam cristãos. Um diálogo entre católicos e cristãos que não são católicos. Esse é o ecumenismo. Diálogo interreligioso é abrangente, abrange qualquer outra religião. Então, as pessoas que trabalham nessa área de ecumenismo ou diálogo interreligioso, ela precisa ter bem claro a sua identidade, aquilo que ela é. Porque quando eu estou com o outro, era aquilo que a gente falava na questão do diálogo. Eu não posso abrir mão da minha identidade, né? Nós, como católicos, não abrimos mão da Eucaristia, de Maria. Então, se alguém de outra religião critica isso, não que eu vou agredi-lo num debate, mas eu falo, não, você não acredita, você não crê, mas eu sou católico, eu não abro mão de Nossa Senhora, eu não abro mão da Eucaristia. A minha identidade como católico envolve essas realidades e por isso eu não abro mão. Porém, o Papa nos lembra que quando nós vamos dialogar com outras religiões, nós devemos partir do reconhecimento do valor de cada pessoa humana como criatura chamada a ser filho de Deus. Cada um oferece uma preciosa contribuição para a construção da fraternidade e a defesa da justiça. Então, quando eu vou dialogar com o outro, eu devo dialogar a partir daquilo que é considerá-lo como um semelhante, como um igual, né? Fratelli tutti, todos irmãos. Não todos os irmãos aqui, não inclui apenas todos os católicos são meus irmãos. Quem não é católico não é meu irmão. Mas todos os irmãos, ou seja, cada ser humano, cada homem, mulher e criança, independente se está aqui no Brasil ou fora dele, é meu irmão. E quando eu vou dialogar com ele, eu tenho que partir dessa realidade, reconhecer ele como um ser humano. E quando nós vamos debater valores e experiências dentro da nossa tradição, nós temos aquilo que o magistério da igreja, já os padres da igreja, ali os padres da patrística dos primeiros séculos, já diziam, né? Aquilo que nós chamamos de sementes do verbo. Para nós, católicos, a plenitude da verdade é Jesus Cristo, e Jesus Cristo está na Igreja Católica. Porém, tudo aquilo que há de bom, verdadeiro e belo em outra religião, se eu creio que Jesus é o bom pastor, como nós celebrávamos domingo passado,
Se eu creio que Jesus é a suma beleza e que Ele é a verdade, tudo aquilo que há de bom, belo e verdadeiro em outra religião está ali porque é inspiração de Cristo, é inspiração do Espírito Santo. O que o budismo, o espiritismo ou qualquer outra religião conseguiu alcançar de bom, belo e verdadeiro é porque ali há uma semente do verbo. É porque ali há Jesus Cristo, não de maneira completa, mas de maneira incompleta. Então, quando eu vou dialogar, eu preciso dialogar partindo dessa realidade. Eu não perco a minha identidade, mas eu dialogo a partir daquilo que nós concordamos. Se você é de outra religião, mas eu pressuponho que você busca essas três coisas: o bem, a verdade e a beleza. E se você busca o bem, a verdade e a beleza, é a partir disso que nós vamos dialogar. Eu vou falar com você a partir daquilo que nós concordamos. Porque, enquanto católico, eu estou dialogando com você e eu sei que aquilo que você defende de bom, verdadeiro e belo vem de Jesus Cristo. Mesmo que você seja de uma religião que nem acredita em Jesus Cristo. Jesus está agindo na sua vida mesmo sem você saber. Deus opera mesmo na vida de um ateu, que não crê na existência dele, mas ele está ali operando. Se ele respira, se ele se move, se ele faz coisas boas, não é porque ele é bom, mas porque Deus está inspirando bondade ali. Então, quando eu vou dialogar, eu preciso ter essa certeza de que aquilo que há de bom, belo e verdadeiro no outro é aquilo que me assemelha a ele. E é a partir daí que eu vou conversar com ele. Sempre com respeito, com humildade. E quero citar aqui uma frase de Dom Henrique Soares. Ele diz: existem muitas pessoas boas em outras religiões. Abro parênteses, Às vezes existem pessoas espíritas, budistas, que fazem obras de caridade melhores do que nós. Fecho parênteses. Mas os nossos olhos só se abrem em Jesus Cristo. Só Ele é a luz da humanidade. Então, eu vou dialogar com outro, eu vou partir desses princípios, do bem, da verdade e da beleza. Eu não vou abrir mão da minha identidade. Como católico, eu amo a Virgem Maria e amo a Eucaristia, que são os pilares da minha fé. Mas eu vou dialogar com eles sabendo, essas pessoas são boas, mas a inteligência delas ainda não foi iluminada pela luz que é Jesus Cristo. Porque hoje em dia nós temos o costume, às vezes, de tratar a fé como um mero sentimentalismo. Mas para nós católicos, a fé não é um sentimento, a fé é uma certeza. E a fé é quando a luz da graça divina ilumina a minha inteligência de tal modo que eu passo a crer. Portanto, não é algo irracional, mas a minha razão foi levada a crer porque a minha inteligência foi iluminada por isso. A luz de Deus, a luz da graça, iluminou a minha inteligência de tal modo que eu pude perceber esse mistério. Então, quando eu estou dialogando com o outro, eu preciso ter essa certeza. Eu não abro mão da minha identidade, mas como nós falamos antes, eu não preciso ser agressivo. Porque quem já assistiu aquele filme Deus Não Está Morto, o primeiro, tem ali o fiel, o crente, o aluno, que não aceita escrever de jeito nenhum Deus está morto, e o professor, que passou por toda uma história e por diversas razões teve a concepção de que Deus não existe. Se Deus existe porque minha mãe morreu. E veja, somente no momento que aquele professor foi atropelado e já estava quase morto, é então que ele passa a crer.
Quando nós estamos dialogando com os outros, nós não podemos pensar que eu vou fazer a obra, que eu vou fazer a graça. É Deus quem faz. Eu tenho que confiar nele. Então, muitas vezes, e volto à questão das redes sociais, vira um bate-papo entre católicos e protestantes, entre católicos e membros de outras religiões na internet, e eu não estou dizendo que nós não devemos defender a nossa fé. Mas, se a graça de Deus não envolver aquela situação, o milagre não vai acontecer. A pessoa não vai se converter. Então eu tenho que ter essa certeza. Porque, veja, muitas vezes um católico pode ficar perdendo tempo nas redes sociais debatendo inúmeras questões, seja política, seja religiosa, seja se eu vou na missa tridentina ou na missa de Paulo VI, etc. Enquanto isso tem pessoas fazendo aborto, enquanto isso tem pessoas na rua passando fome, e eu poderia estar ali gastando minha energia e meu tempo com essas questões, ao invés de estar ali na rede social discutindo, debatendo. Então, muitas vezes a gente acha que com isso a gente está agradando a Deus e provocando o diabo. Mas não. Né? Claro que é bom e a gente tem que saber fazer o nosso testemunho nas redes sociais e em qualquer lugar onde nós estejamos. Mas a gente tem que tomar cuidado porque às vezes quando a gente se prende num debate ali na rede social, independente do tema, eu posso estar deixando de ajudar alguém que está precisando. Uma mãe pode estar indo fazendo um aborto naquele momento que eu poderia evitar se eu não estivesse ali no Facebook, no WhatsApp, no Instagram. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade. É importante ter o nosso testemunho nas redes sociais, mas é importante ter um testemunho fora das redes sociais. Um testemunho efetivo. Né? Então, essa preocupação que nós devemos ter, tanto no diálogo com outras religiões, quanto também, igual nós já falamos antes, né, no diálogo com pessoas que pensam diferente de nós. Por esse tema, a convivência entre religiões, ele linka vários dos que a gente falou. Né? Hoje tem a intolerância tanto política como religiosa, e essa religiosa há muito tempo, e eu teria várias histórias para contar. Mas, muitas vezes, o esforço de querer converter alguém, as suas atitudes não passam essa mensagem de conversão, quando na verdade as suas atitudes são a melhor coisa para a conversão. E outra, né? O Papa fala isso, né? A gente não nasceu para ser sozinho, a gente nasceu para viver em comunidade, e em comunidade existem pessoas diferentes, religiões diferentes, que a gente convive e ama. Porque, como você falou, né? Deus está ali, e é isso que a gente acredita.